Olá galera, Elias Costa na área, mais uma vez com o Brazuca Esporte Clube aqui no seu canal no YouTube, contando os grandes momentos do futebol brasileiro, sempre com um convidado. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal e curta aí os programas do Brazuca Esporte Clube. Olha, nessa edição tem um convidado pra lá de especial. Mas antes, roda a vinheta! E vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, Campeonato dos anos 70, mais precisamente 1973. Era o bicampeonato do Palmeiras, a academia, treinada, comandada pelo técnico gaúcho Oswaldo Brandão. O Campeonato Brasileiro de 1973 contou com a participação de 40 clubes. A primeira fase era disputada em 2 turnos, sendo o primeiro em 2 chaves com 20 clubes. O segundo turno em 4 chaves com 10 times. Na segunda fase, os 20 classificados eram divididos em 2 chaves de 10, classificando os 2 primeiros de cada grupo. A fase final contou com a participação de Cruzeiro, Inter, São Paulo e Palmeiras. Para conquistar o bicampeonato, o Palmeiras disputou 40 jogos, tendo a melhor defesa da competição, com apenas 13 gols sofridos. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 73 foi Ramon, do Santa Cruz, que marcou 21 gols. E o convidado desta semana foi disputado até numa vila famosa. Quem vai ajudar a contar a história da conquista palmeirense em 1973 é o grande zagueiro do Palmeiras, do Atlético de Madrid, do futebol mundial, Luiz Pereira. Olha, é uma honra, é uma emoção receber Luiz Pereira no nosso projeto Brazuca. Tudo bem, Luiz Pereira? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí com essa pandemia aí, mas vamos ver se logo, logo as coisas melhoram e, se Deus quiser, o mundo todo vai facilitar, né? Vai voltar o futebol, voltar o trabalho, voltar tudo isso. É uma coisa que todos nós esperamos isso. E, é claro, eu tive o prazer de vê-lo, a entrevista desse grande amigo Zeca, entende? Então, para mim, uma honra muito grande poder participar. E, é claro, Palmeiras, é claro que são 11 anos que tive ali, né? 11 anos em uma equipe como Palmeiras, já vindo, não digo que nasci lá, mas vim incrível de lá, né? Vim de Sorocaba para o Palmeiras, do Palmeiras, depois de um certo tempo, vim para a Espanha, depois da Espanha, voltei novamente ao Flamengo e depois ao próprio Palmeiras. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Pois é, para quem não sabe, o Luiz Pereira mora na Espanha e trabalha no Atlético de Madrid, isso? Sim. Estou trabalhando, entende, nas categorias de base, acompanho todos os treinamentos, converso muito com os treinadores, certo? Para ver, claro, para facilitar também, que um olho a mais, né, ou 2 a mais, sempre vai ajudar. Entende? Então, a categoria de base, desde os alevins, né, até a segunda divisão, entende? Até os 18 anos, 19 anos, a gente está acompanhando. E para mim também foi uma grande, que foram 2 anos seguidos que nós fomos ao Brasil, nesse torneio que tinha em Goiás, né? E levei os garotos aqui, de 11 anos, sabe? Foi uma experiência muito grande para eles, inclusive para mim também, e foi muito bonito, muito bonito. E já começando essa trajetória aí, contando um pouco dessa trajetória no Palmeiras, como é que foi essa chegada no Palmeiras na época? Porque era um período de transição de uma academia para outra, né? Sim, não, é que foi o seguinte, houve uma renovação total da equipe do Palmeiras no ano de 68, quando eu cheguei, que veio eu, do São Bento veio o Chicão, veio o Copel, o Copel, não sei Copel veio Palmeiras, veio o Eurico do Botafogo de Ribeirão, veio o Leão também,
sabe, de Ribeirão, entende? O Nelson Coruja, que estava no América de Rio Preto, entende? O Serginho, que jogou na Portuguesa Santista, o ponta esquerda, veio o Dé, sabe, veio um monte de jogadores, entende? De Rossi, Aroca, entende? Veio, aí depois chegou, o César já estava, e depois veio o Leivinha, já ia mais tarde, né? Entende? Então fez aquela renovação total. E aí, é claro, você, com alguns anos junto, não digo que no ano de 68 nós conseguimos entrosar a equipe, mas no ano de 69, 70, já a equipe já começou a melhorar, e nós tínhamos também um grande treinador, né? E aí depois pegou essa fase bonita, e foi o Oswaldo Brandão. Pois Esse é. daí, para nós, foi sensacional. Era um pai para nós, entende? É um pai, é uma pessoa que nós tínhamos um respeito muito grande, entende? Então era bonito isso, entende? E nós tínhamos uma equipe muito unida, uma equipe que, quando passou a ser chamado como a segunda academia, entende? Nós tínhamos, era muito unido. Sim. Nós reuníamos muito, nós jantávamos muito com a família, entende? Nós conversávamos muito com o Brandão convidava a gente, sabe? E ia toda a família, sabe? Então nós passávamos a ter um conhecimento, porque isso é muito bonito, já que nós concentrávamos, entende? As nossas mulheres ficavam mais tranquilas em casa, porque não ia perturbar a gente e chamar por qualquer coisa, já que tinha amizade com outras mulheres, né? Então, entre elas, se resolvia tudo e nós a concentração também, Só tranquilo. pensava em jogar futebol. Vocês chegaram com esse período de transição, chegaram jovens, mas com essa responsabilidade de substituir uma outra grande equipe que foi a primeira academia, né? Como é que foi isso? Sim, foi muito bonito, né? Eu tive o prazer de conhecer o Djalma Dias. O Djalma Dias era um zagueiro espetacular, entende? Viu o nosso lateral esquerdo, Ferrari, Geraldo Scarella, que teve uma porcentagem conosco, o Ferrari também teve uma porcentagem conosco, depois já no ano seguinte já se foi, entende? Então, esses jogadores, o próprio Servilho, o próprio Tupã, sabe, tinha jogadores que, pelo amor de Deus, entende? Então, deram essa tranquilidade para que nós poderíamos, né, fazer um trabalho espetacular. Então, nos ajudava bastante, como o próprio César. O César me ajudou bastante no início também, sabe? O César veio do Rio, ficou, entende? E aí veio do Flamengo, né? Entende? Então, tinha grandes jogadores que nos ajudaram, entende? Não era daqueles lá, não, vocês se viram aí. Não, não, não. Eles ajudavam o nosso trabalho, conversavam muito com a gente, o que nós fazíamos errado, eles procuravam nos corrigir, então para a gente foi tranquilo. Foi tranquilo. Agora, Luiz Pereira, explica para nós aí que história é essa de zagueiro Chevrolet. Chevrolet porque eu, quando iniciei a jogar futebol, eu jogava na General Motors, entende? E não era defesa, era garoto, era atacante. Olha aí. Você sabe que todos os atacantes negros eram Pelé na época. Pelé. Entende? E tinha uma pessoa, o chefe Gonçalves, lá dos escoteiros, né? Eu vou começar a chamar de Chevrolet para ver. E é claro, o apelido que você não quer que fica é o que pega. Uhum. Então, todo mundo Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Falei, tudo bem, não passa nada, sabe? E aí ficou. E aí, quando eu fui para Sorocaba, que foi a minha primeira equipe profissional, tinha uma pessoa, o Gonçalves, que jogou no São Bento de Sorocaba, um excelente pivô, um excelente meio de campo, entende? Me conhecia de São Caetano. E aí eu fui para lá e aí fiz uma prova, fiquei um mês de prova lá, entende? Não esperava ficar, claro, se morar lá, no próprio campo,
E aí começou, pô, é Negrão, não, é Chevrolet, Chevrolet. Então ficou naquela Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Aí eu acertei contrato com o próprio São Bento de Sorocaba. Eu jogava no aspirante, naquela época tinha o aspirante, né? Juvenil e aspirante. Sim. Então aquilo me deu uma, sabe, me ajudou bastante, porque eu tinha uma tranquilidade. E aí um dia faltou o João Carlos, né, e o próprio Marinho Pérez, que Sim. jogou também no Palmeiras, jogou no Santos, jogou aqui em Barcelona. Entende? Esse daí era zagueiro. E eu estava lá também como zagueiro. Aí ele machucou. Aí o outro machucou. O João Carlos se machucou também. E aí estava o Gibe, que era o zagueiro também, esse titular. Aí o Wilson Francisco, Negrão, sabe, que era treinador nosso, esse Francisco Alves, falou assim, pô, eu vou meter esse Negrão aí, vamos ver que pique dá. Naquela era amistoso, jogamos contra Corinthians de Presidente Prudente, em Sorocaba. Aí falou, vamos meter esse Negrão aí, vamos ver o que faz. Aí me meteram. E aí fiz um bom trabalho. Aí no domingo, aí no domingo, nós íamos jogar contra o Santos, na Vila. Então, é claro, nós não íamos de ônibus, nós íamos de Kombi. De Kombi? De Kombi. Entende? Aí fomos para Santos, chegamos lá, aí o Santos vinha daqui da Espanha o troféu de Málaga, Costa de Sol, né? Campeão. E aí eu falei, pô, sabe? Oh, e Santos com Mengão, com o Tio Pelé, Dorval e Pepe, depois veio o Abel, depois veio o próprio Edu, também estava, né? Eu falei, amigo, vamos encarar, vamos ver que dá, né? E fomos jogar. Vamos jogar, graças a Deus, o Gibe, mais experiente, falou, ó, pegou o Negrão e você vai na sobra. E eu dava risada, porque quando o Negrão ia com a bola, ele marcava. A hora que eu fechava os olhos e abria, o Negrão já estava aqui do lado. E para mim foi uma ilusão muito grande. E aí, graças a Deus, esse ano, essa temporada, eu fui revelação do Campeonato Paulista. Entende? Então, para mim, foi espetacular. E nesse partido com o Santos, deram bicho para nós de 20 cruzeiro. Sabe? Oh, para a gente, sabe? Eu ganhava 50 de ordenado por mês, né? Então, 20, eu falei, pô, tá bom, né? E aí, graças a Deus, essa temporada aí foi uma temporada muito boa para mim, onde eu peguei revelação do Campeonato de São Paulo. E aí, depois só veio Palmeiras, tinha algumas outras equipes que estavam me querendo. Aí o Palmeiras veio me prestar. Prestaram para lá. E aí, é claro, você quer jogar. Eu vinha garoto novo, tinha 19 anos na época. Né? Você viu no tiro em São Paulo, tiro de guerra. Entende? Então, eu queria jogar. E aí, claro, eu sentia a dificuldade no Palmeiras, porque o Palmeiras tinha um Baldock também, que estava ali nessa época, sabe? E o Baldock, no ano de 70, foi convocado para a seleção brasileira, certo? Então, eu cheguei, o Palmeiras tinha dado aquela renovação total, alguns permaneceram, e aí fiquei jogando poucas vezes, né? E aí o próprio César falava, então os caras na torcida me gritavam, Chevrolet, Chevrolet, né? Eu já fui depois do São Bento, que era Chevrolet, fui para o Palmeiras como Chevrolet, e o César falava, ó, a hora que a torcida gritar teu nome, tu levanta o braço. Eu no banquinho, né? Eu no banco. A torcida é Chevrolet, Chevrolet, eu levantava. Eu levantava, e aí não era o Brandão, era o Minelli que estava no banco, nessa época. Né? Peguei o Filipe Nunes também, treinador. Peguei vários treinadores também espetaculares, mas, é claro, eu acho que você tem carinho, aquele carinho que o treinador passa para você, para mim era mais um Brandão, certo?
aqui na Espanha eu peguei Luiz Aragonês, peguei outros treinadores também, mas Luiz Aragonês é o estilo do Brandão, sabe? Paizão, sabe? Paizão, onde que jogou bola também e sabe a dificuldade que o jogador pode sentir num partido de futebol. Sim. Entende? Aí foi o que aconteceu. E aí, graças a Deus, Chevrolet, depois o Minelli caiu, entrou o Carlos Alberto Silva, também caiu e tal. E a hora que entrou o Brandão foi a hora que nós começamos a ganhar títulos, né? E aí já tinha uma equipe mais entrosada, já vinha entrosando já há alguns anos, né? E o que eu achei mais bonito também foi o Baldock chegar para mim, estava terminando o contrato dele, chegar para mim e falou: olha, Luiz, eu vou brigar do meu lado e você briga do teu, certo? Foi, tudo bem, entende? Mas um jogador da mesma posição falar contigo isso, sabe? É um respeito, né? E aí foi quando veio o Corinthians, queria contratar, então aí queria contratar um zagueiro. Aí os caras falaram: pô, vamos pegar o Luiz Pereira. Aí o Palmeiras olhou e falou: não, o Luiz Pereira é mais novo do que o Baldock, então vamos mandar o Baldock. Aí foi quando o Baldock foi para o Corinthians e eu permaneci no Palmeiras, entende? Mas para mim foi um dos grandes amigos que eu tive, que foi o Baldock também. Experiente. E as características do Luiz Pereira, era aquele zagueiro clássico, né? Meio clássico e indisciplinado, né? Indisciplinado, porque eu ia... Sabe? Então eu comecei jogando mais à frente e depois vim para trás, gostei de trás e comecei, sabe, a ter essa facilidade com bola dominada e o ataque. E graças a Deus isso daí me ajudou bastante. Fiz vários gols, né? Entende? Talvez também pela minha atitude, por minha tranquilidade, entende? Também perdi alguns balões ali atrás e fizeram gol. Mas isso é coisa da vida, sabe? Mas nessas subidas aí, o Oswaldo Brandão não puxava a sua orelha? Não, no início sim, mas aí ele via. Mas aí era um sarro, porque ele falava na preleção: se o senhor passar no meio do campo, eu te tiro. Eu corria até o meio de campo e olhava para o banco. Aí ele olhava e fazia assim, sabe? Não, mas aí é claro, ele se habituou. Muitas vezes eu ia porque tinha uma cobertura do próprio Dudu, que jogou vários anos ali comigo. Isso ajudou bastante, entende? Então, olha, teve Minuca comigo também. Então eram jogadores que nós estudávamos a maneira de jogar e a momento havia facilidade de você ir pelo meio, e não pelas laterais. Hoje em dia há mais facilidade pelas laterais, entende, do que próprio meio. Já começando a falar da campanha de 73. Palmeiras campeão, ganhou tudo, quase tudo em 72. Aí 73 quase praticamente repetiu a campanha do ano anterior, né? E começou o Campeonato Brasileiro de 73 com vitória. Você lembra alguma coisa desse início de campanha do Brasileirão? Isso daí eu acho que é mais um entrosamento, né? Você vê que não mudou nenhum jogador, porque todo mundo conhecia a equipe do Palmeiras. É a mesma coisa hoje, se você pegar a equipe do Palmeiras, você não sabe quem vai jogar. Pegar a equipe do Santos, você não sabe quem vai jogar. Tem a quantidade de ídolos que tinha no futebol antigamente era superior a hoje. Porque hoje, se você pegar um Palmeiras, pegar um Santos, pegar um Corinthians, entende? Você vai encontrar 2 ou 3 ídolos. E antigamente não. Antigamente tu encontrava mais. Muito mais. E é claro que aí você vai falar: bom, o futebol de antigamente é diferente. É diferente, mas era mais espetáculo. É que eu falo, muitas vezes os caras falam comigo, eu falo: meu, eu não trocaria os jogadores do passado com o do futuro. Eu digo o seguinte, que o passado jogaria agora porque iria se adaptar a essa maneira de treinamento, e o futuro não ia jogar lá atrás, não, que ia ser muito difícil para eles, certo?
Entende? Então, é claro, você tem que adaptar com o tempo. E o caso, você ia passar um tipo de treinamento diferente, como é agora, entende? E você ia se adaptar como se adaptou antigamente. E agora, os caras de agora aqui, para trás, não sei se jogaria, não. Muito poucos. Pois é, e naquela época tinha toda a questão, além da técnica, que vocês tinham muita habilidade, muita técnica, muita qualidade, ainda tinha a questão física ainda, né? Sei, mas só que é o seguinte, Ah, amigo, eu subi várias vezes a arquibancada. Eu corri muitas vezes a arquibancada. É que hoje é tudo moderninho, hoje a sim, hoje é bicicleta, moderno. sabe? Vamos ter essas coisas. Antigamente não, antigamente tu pegava, dava a volta no estádio, subindo na arquibancada, descendo, saltando aqui, saltando ali. Entende? Aí os caras falam, pô, mas antigamente não treinavam uma Treinava muito. como que não? É, era outro tipo de trabalho, mas Sim, esforçado. Entende? Então, e também nós jogávamos como joga agora. Nós jogávamos de quarta e domingo. Quarta é domingo, quarta, domingo, entende? Tem essa coisa. E é claro, o Palmeiras teve uma fase muito bonita, também aqui fora do país. O Palmeiras ganhou 3 Carranza, era o troféu mais importante da Espanha, certo? E nós chegávamos no Brasil aí com o Carranza, pelo amor de Deus. Entende? Foi graças ao Carrança que eu e o Levinha praticamente ficamos para cá, como o próprio Edu também. Deram uma proposta para o Edu Bala, entende? O próprio Cádiz queria trazer ele para cá e não conseguiu, porque não sei, né? Coisa de dinheiro, que aí já é mais na parte da diretoria. Entende? Então, era bonito. Ganhava o troféu lá no Natel, ganhamos várias vezes. Entende? Nós tínhamos uma equipe forte, uma equipe que não era brincadeira, não. Entende? Claro que passou um tempo, certo? Passou um tempo, aí foi desmanchando, e aí, é claro, isso daí vai voltando. É o caso do próprio Flamengo ano passado, que ha limpado tudo. Você sim. vê que hoje em dia está sentindo dificuldade, mas talvez é pela combater essa pandemia, né? Que a Pandemia, é, pandemia está estourando a maior parte das equipes que estão, alguns jogadores que não estão jogando. Então é difícil. e voltando à campanha de 73, até comparando com a campanha do ano anterior, 73 foi o ano mais tranquilo para o Palmeiras conquistar esse título brasileiro, ou foi mais complicado porque os adversários já estavam de olho e sabendo como o Palmeiras jogava? Sim, mas isso aí é claro. O Brandão meteu uns esquemas diferentes para nós, entende? É claro que jogamos contra o Botafogo, fomos campeões, empatamos no Rio de Janeiro, fomos campeões. É, jogamos algumas partidas em São Paulo, entende? Com sua equipe aí do Sul Internacional de Porto Alegre, fomos à semifinal e depois ganhamos e fomos à final. Entende? Então, amigo, era uma equipe tranquila, sabe? Uma equipe que sacava fruto de tudo isso. Enquanto as outras equipes estavam tentando, claro que mudava o ano, então as equipes não eram campeãs, sempre contratavam jogadores. E nós não necessitávamos, que nós já vimos com essa equipe. Então isso já facilitava bastante. Entendi? O mal é quando não dá nada certo, aí os caras no ano seguinte mandam embora os jogadores e traz outro. Sim. E nós não, nós já estava tudo certinho. Isso aí facilitou bastante. Você falou aí no São Paulo, no próprio Inter, e já relembrando, a fase final do Campeonato Brasileiro de 73, ainda tinha o Cruzeiro num quadrangular, né? E olha que quadrangular esse, Cruzeiro, São Paulo e Inter. O que você se lembra, principalmente, dos jogos contra o Inter e a final contra o São Paulo? O Inter, nós ganhamos, né? Nós ganhamos no Morumbi. Ele foi no Morumbi. Tive a sorte de fazer o gol de cabeça, o segundo gol, certo? Entende? Tinha um grande jogador que eu admirava aí, que era o Figueiredo. Entende? Inclusive, tive o prazer de ir em sua despedida no Chile,
sabe? Fui convidado para ir na despedida dele de futebol. Fui para lá, entende? É um jogador que eu admirava, entende? Na minha posição, era um jogador que tinha talvez a mesma característica minha, sabe? De ir à frente, sabe? De manter a tranquilidade, de ser um ídolo, de ser um xerife. Isso daí é muito importante para um jogador de futebol, entende? E no Palmeiras, aí depois tivemos com o Cruzeiro, né? Cruzeiro, pô, também tinha Dirceu Lopes, tinha Tostão, tinha Evaldo. Nossa Senhora. Tinha o Perfumo também, que era outro zagueiro, entende? Que eram os zagueiros. Você vê que era um argentino, outro chileno e outro brasileiro, que era eu. Entende? Então, tinha outro também, tinha um uruguaio no Grêmio. Anchieta? Anchieta. Sim, tinha um outro também por aí, entende? Então, é que eu te falo, era difícil, é questão de entrosamento, e nós já viemos entrosado, essa equipe, vinha entrosado, o treinador dava uma tranquilidade. Você vê que, para mim, um jogo, vamos dizer, um jogo que marcou bastante para nós, foi em 74, quando fomos campeão paulista. Entende? Ganhamos do Corinthians, o treinador era o Brandão. Aí entramos em campo, o primeiro jogo no Pacaembu foi 1-1. Aí, o segundo jogo no Morumbi, devia ter 100 mil corintianos contra 20 mil palmeirenses. Entende? Então, a hora que nós entramos em campo, foi aquela coisa que eu nunca vi na minha vida. Entende? E aí, na pré-eleição, o Brandão só falou uma coisinha pra gente, não falou nada, falou, ó, gente, vocês são melhores que eles. Eu não vou dizer nada, porque é o seguinte, se vocês perderem o jogo, o cara vai falar que vocês foram vendidos. Sabe? Usou aquela psicologia, o gauchão, né, aquele gauchão, nosso amigo Oswaldo Brandão, e falou, entre e vai jogar, pô. Divirta-se. E fomos, e graças a Deus, conseguimos 1-0. Pensamos que o Corinthians vinha como louco, mas é claro, a equipe do Palmeiras era superior ao Corinthians, então isso facilitou e no final ganhamos e fomos campeão paulista. Pois é, então, o Corinthians naquela época estava na fila, há muito tempo não conquistava o Paulistão. 21 anos. Você vê a equipe do Corinthians, né? Era com Brito, Ademir, era Butice, era Rivelino, Adãozinho, que estava iniciando esse garoto, que era um excelente jogador, entende? Então tinha alguns jogadores que eram importantes também. Aqui, com 20 anos, né, que eles não ganhavam. E o próprio amigo meu, Rivelino, que eu peguei uma amizade espetacular com ele, já no ano de 74, depois da seleção brasileira, eu falei para ele, amigo, nós fomos superior, entendeu? Mas a vida, foi uma coisa muito bonita. Pois é, até referente a esse jogo, pulando de 73 para 74, que a história é maravilhosa. Tem uma famosa foto que você está passando a mão por cima da cabeça do Rivelino. Isso é Rivelino, sim. É que aí ele fala sempre. Ele fala que eu fiz a foto nele. Falei, não, você se atirou. Você se atirou. Então, muitas vezes, quando ele estava triste, eu falava, eu fiz a foto mesmo, você. E aí, quando ele estava mais de grupo, isso aí é para te ajudar, para te animar. Mas eu acho que foi uma época muito bonita, uma época onde tinha um grande jogador. Já se vê que o próprio Mundial de 70 foi aquele Mundial que jamais nós vamos esquecer, eu creio que jamais o mundo vai esquecer, entende? Então, como o próprio gol que Maradona fez na Copa do Mundo contra a Inglaterra, que jamais vão esquecer também, Verdade. isso fica para a história, né?
E é bonito. Isso é bonito. E como é que é para você imaginava ficar marcado na história do Palmeiras, não só do Palmeiras, mas também do Atlético de Madrid, da seleção brasileira, enfim, do futebol mundial? Esperava, quando começou lá a carreira em São Bento, lá em Sorocaba, no São Bento, esperava ficar marcado na história do futebol? Não, eu acho o seguinte, eu acho que na vida tu tem que querer sempre alguma coisa, certo? Eu acho que o pensamento do jogador é começar numa equipe pequena e crescendo, foi o que aconteceu comigo, fui para o Palmeiras, do Palmeiras, é claro, eu não esperava ir na seleção brasileira, e aí depois, é claro, tive a oportunidade de vir para fora. Então eu creio que o jogador almeja, que o jogador quer, pode conseguir. Desde aqui. É tudo daqui, é tudo de trabalho, entende? É tudo de respeito, entende? É uma coisa que você tem que pôr na tua cabeça e seguir. E eu, graças a Deus, segui. Aí você vê que depois eu tive a oportunidade de voltar para o país, onde joguei em grandes equipes como o Flamengo, entende? Saí do Flamengo vindo para o Palmeiras, onde permaneci 4 anos, 5 anos. Depois fui para o Santo André, em São Paulo, disputando o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro também, mais baixo, né? E aí tive no Corinthians também, que para mim foi uma surpresa, eu com 37 anos, entende? Joguei no Corinthians, entende? E é claro, o pessoal do Palmeiras ficava naquela vocação comigo, porque 11 anos, 12 anos do Palmeiras, e jogar meio ano, 8 meses, 9 meses do Corinthians. Mas eu tinha um respeito muito grande, e eles tinham um respeito muito grande por mim. Que é, cara, a própria Mancha Verde, entende, foi feito na época que eu estava lá, a primeira vez, primeira passagem. Aí fizemos a Mancha Verde, tive ali praticamente padrinho do próprio Paulinho Serdã, que é um ótimo amigo meu, sabe, um amigo espetacular. E aí foi, sabe? E aí voltei no Santo André fui emprestado, voltava para o Santo André. Aí depois comecei a pegar equipes menores, entende? Porque, é claro, você está jogando, eu peguei o Luciano do Vale, né? Joguei na seleção do Luciano do Vale, e nos Master, e aí os caras me convidavam, eu falava, pô, Luiz, vem para cá, vamos ver. Eu falei, ó, eu vou treinar uma semana. Se eu aguentar, eu vou. E aí foi a hora que eu peguei o time de segunda divisão, próprio São Bernardo, peguei na segunda, subi, a Central Brasileira que eu tinha de segunda e subi, junto com o Vladimir e o próprio Serginho Chulapa. Então, tem uma equipe forte ali, sabe? E aí depois tive a oportunidade de ir para o São Bento de Sorocaba, onde que eu iniciei. Uhum. E aí comecei a jogar, né? E aí, quando eu não jogava, aí me chamaram para ser treinador. Falei, eu quero jogar. Aí eu jogava e quando o zagueiro se... não, aí eu parei. Aí parei, comecei a trabalhar de técnico junto com o Gatãozinho, um grande jogador também, lá do interior de São Paulo. E aí, quando o meu central tomava cartão, aí eu entrava. Aí eu entrava, o Gatãozinho era o treinador. Né? Então, foi bonito, foi uma época muito bonita. Entende? Então, aí fiquei no São Bento, aí saí do São Bento, aí já como treinador fui no União São Carlos, lá de São Paulo, né? União São Calense, lá, e aí depois tive a oportunidade de vir para cá. Aí me chamaram, o Futre, que estava trabalhando aqui no Atlético, com o Luiz Aragonês, né? O Luiz Aragonês era o treinador. Aí falou, vamos trazer esse negrão para cá para ver como é que é. Aí eu vim para cá.
E é claro, eu sentia dificuldade porque eu, como era estrangeiro, porque não, sabe, não podia treinar aqui, porque tu tem que convalidar o título. Para Sim, convalidar, tu teria que ser espanhol, apesar que eu tinha o título no Brasil, certo? Aí não sentia aquelas dificuldades, aí me puseram como diretor e depois de diretor ajudar o pessoal na categoria de base. E sim. aí, estou já há quase 20 anos. Isso aí, Aí na Espanha. tá bonito, é bonito esse trabalho, sabe? Conheço, tenho amizade com os jogadores brasileiros que jogam aqui, entende? Para mim é uma alegria, né? Tento incentivar, tento passar aquilo de bom para eles, né? O próprio Diego Costa, que está aqui, lesionou, teve essa enfermidade não, teve essa pandemia aí, pegaram ele também, Isso. e aí deu um probleminha e agora está voltando. Então, a gente está sempre falando, conversando, isso é muito bom. E como é que está essa questão da pandemia aí na Espanha? Luiz Pereira mais resguardado? Como é que está a situação aí na Espanha? Ainda, sabe, está como aí no Brasil, praticamente, É, vamos dizer assim. O pessoal sai igual nessa noite aí, que está para as compras de Natal, né? Então, a cidade praticamente está lotada. Mas, estão alertando que as coisas ainda não estão bem. sim, Eu acho que tem que ser igual brasileiro, nós temos que, sabe, pensar grande. Alguma é, coisa é. Então, amigo, não custa nada. Se tu põe a mascarinha, não ajeitar, não fizer nada, não há problema, também não vai te, sabe? Mas sim. vamos pôr, vamos estar junto, sabe? Vamos conversar, mas nada de aglomeração, não como esses pancadão que está dando aí no Brasil, os caras passam 2 dias no pancadão, sabe? Sem nada, sabe? Então os caras estão brincando com a coisa e não pode brincar. É verdade. Para encerrar o nosso papo aqui, uma última questão. Olha só. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu Bala, César e Ney. Faltou mais alguém? Leivinha. Defina esse time e o técnico Oswaldo Brandão. Defina esse time, defina esse time em uma frase. Melhor. Melhor e amigos. Porque você sabe que no futebol, se você tem uma plantilha, sabe, um plantel, amigo, você vai conseguir algo. Eu creio que nós conseguimos algo pela amizade que nós temos. Todos. Não tinha inveja, não tinha nada. Eu vi a entrevista do Zeca. Entende? É claro, eu acho que o treinador tem que chegar de cara e falar: ó, esse é o meu time titular. Os demais vão brigar para pegar a posição. E nós mesmos, nessa época que tem aquele bicho, né? Ah, tem bicho hoje e tal. Então, quando o jogo estava fácil demais, nós já tínhamos feito já o placar, então nós saímos para o pessoal ganhar o bicho. Então, isso era bom porque tu faz amizade, fortalece essa amizade. O próprio De Rossi, o próprio Aroca, o próprio João Carlos, entende? Eram jogadores que jogavam muito pouco, entende? Mas nós saímos e eles entravam para ganhar um bicho. Então é isso, é a amizade. A amizade é a coisa principal, entende? É amizade e você chega a mostrar o seu trabalho, só isso. Simples. Luiz Pereira, muito obrigado aí por atender o nosso programa, esse projeto Brazuca Esporte Clube. Brazuca que tem o objetivo de resgatar esses grandes momentos do futebol brasileiro, de contar um pouco da história desses grandes heróis, no qual você faz parte. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração, necessitando, estamos aqui, entende? Se necessitar alguma coisa também daqui, de algumas equipes aqui de Espanha, estou inteira à disposição sua, entende? E obrigado por essa oportunidade
Brazuca. Um abraço forte. E também mandar um abraço para esse pessoal todo bacana meu, que curtimos vários anos juntos jogando futebol, não só no Palmeiras em si, no geral, porque antigamente os jogadores eram muito mais unidos do que agora. Então, um abraço a todos e um feliz ano novo e um feliz Natal. Para você também, para vocês também. Conversamos com Luiz Pereira, grande zagueiro da academia do Palmeiras, bicampeão brasileiro de 1972 e 73. Abraço, Luiz Pereira. Outro amigo. Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos, faz 2-1 para o Palmeiras. Uma cabeçada no ângulo. Agora, Palmeiras 2, Internacional 1.